Muito bem, meus amigos, vamos finalizar a análise do artigo 100 de nossa Constituição, falando sobre os parágrafos que restam, do 15 ao 22. Como eu falei, no final do bloco passado, você tem que dominar os 14 parágrafos que o artigo 100 tem, mais o seu caput. Até aí você já tem. Daqui para frente, é muito raro se falar sobre o assunto. Fica muito específico, muito detalhado, exige conhecimentos de conceito, por exemplo, de receita corrente líquida, que assusta, e nós vamos ver que o próprio artigo dá, não é inédito, já existem várias outras leis que conceituam, vou te dar inclusive a original. Então, nós ficamos até o parágrafo 14 com a obrigação de dominar o artigo. Do 15 ao 22 é bom, né? Não estou falando que ninguém nunca vai falar sobre o assunto, que nunca vai cair numa prova, longe disso. Mas o fato é que até o parágrafo 14 que é obrigatório você dominar. Vamos analisar, já que a nossa proposta é analisar todos os parágrafos do artigo 100. Vamos começar com o parágrafo 15, que pede uma lei complementar, que até hoje não foi feita. Diz lá o parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e a forma e prazo de liquidação. É o chamado REP, Regime Especial de Precatório, que é utilizado nos parcelamentos do precatório. Nós temos hoje essa matéria disciplinada no ADCT, por força de emenda à Constituição da República. Tá? O primeiro texto colocado no ADCT, admitindo o REP, criando o REP, veio com a emenda constitucional 62 de 2009, que foi declarada inconstitucional, e que acrescentou o artigo 97 e criou o REP, o Regime Especial do Precatório. Desde então, todas as alterações posteriores, inclusive para substituir a emenda 62, artigo 97 do ADCT, utilizam essa expressão. E se espera uma lei complementar para regular. Como não veio, o que a gente tem aqui, é o atual precatório, né? O atual parcelamento do precatório, artigo 101 a 105 do ADCT de nossa Constituição, onde originalmente era a emenda 94 de 2016. Tem parágrafos desses artigos ainda com a redação dada pela emenda 94 de 2016. Mas a emenda 109 de 2021 foi a última alteração que esses artigos aqui sofreram. Detalhe, o 107A criou o REP para a União. Mas nós já vamos falar sobre isso, que foi considerado inconstitucional, o REP da União. O 107 continua valendo em algumas passagens, mas o parcelamento na União caiu. Então repare, inclusive, que seria uma coisa inédita, né? Olha o parágrafo 5º como não cita a União. Parágrafo 15, perdão, do 100, como não cita a União. Ele pede uma lei complementar para regular o REP de crédito precatórios de estados, Distrito Federal e municípios. Não tem União, porque a União nunca parcelou seus precatórios. Ela certamente entraria nessa lei complementar se o parcelamento do artigo 107A, emenda 113, 114, efetivamente fosse mantido, mas o Supremo considerou inconstitucional e autorizou o governo Lula, no primeiro ano do mandato, do seu terceiro mandato, a pagar logo tudo de uma vez só, não sei se estão lembrados, crédito extraordinário, e pagou todo o débito que não foi pago com esse parcelamento no último ano do governo Bolsonaro. Ok? Quer dizer, então, a União está em dia com o seu precatório, não entrou no REP, só estados e municípios. E enquanto não vem a lei complementar, a gente usa o ADCT, artigo 101 a 105. Beleza? Já vamos falar desse parcelamento do precatório. Vamos fechar aqui esses parágrafos. Eu quero trazer alguns temas complementares que estão fora dos parágrafos do artigo 100, então a gente, na sequência, fala desses parcelamentos do precatório. Muito bem.
Parágrafo 16 e parágrafo 17. Parágrafo 16 também ainda não se materializou, é uma alternativa que a gente já viu anteriormente acontecer em relação a dívidas públicas de estados e municípios. Olha o que fala o 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir os débitos oriundos de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Então, vem a União, assume o débito que estados e municípios têm, que estão parcelados, certamente, né? Hoje está tudo no REP, passa a ser a devedora e fecha com estados e municípios um refinanciamento desse débito. Como é que eles vão pagar na União? Aí, normalmente vem parcelas de 20 anos, suaves, né? Algo parecido até com o que acontece com o regime de recuperação fiscal, que hoje também vem fazendo água, né? Vem sendo muito criticado por governadores, exatamente por força desse refinanciamento, com base em juros que a União vem cobrando de estados. Municípios não estão no regime de recuperação fiscal, só os estados. Então, é uma forma de você tentar consertar o problema. Relativo à dívida pública, o governo FHC assumiu a dívida pública de estados e municípios, refinanciando esses valores diretamente com estados e municípios e proibindo que estados e municípios emitam título da dívida pública. Foi o acordo e você só tem título da dívida pública emitido pela União ou com autorização do Senado Federal, no caso específico para os municípios quando emitirem o TDP, título da dívida pública, referente à aplicação daquelas sanções urbanísticas do 182 da Constituição, parágrafo 4º, que tem aquela matéria muito interessante da desapropriação, sanção urbanística, paga em TDP e não em dinheiro. É um título emitido pelo município, mas tem que ter autorização do Senado. Então você vê que tem todo esse controle. Tá? É uma forma de botar o precatório em dia, né? A gente sabe que estados e municípios não têm condição de pagar tudo. Vem a União, assume, refinancia o débito com estados e municípios, a União vira devedora daqueles credores de precatórios parcelados e resolve o problema. Só que a União não está com dinheiro para isso, né? Então, é algo que a qualquer momento pode acontecer. Ainda nem se ventilou tal possibilidade. Muito bem, aí vem o parágrafo 17, que obviamente é acompanhado pelo 18, porque fala da receita corrente líquida, que é o seguinte, olha lá, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Então é bom saber quanto anualmente está se gastando, né, de receita em relação ao pagamento desse débito que os entes da federação possuem. E como ele cita receita corrente líquida, que, olha, é a essência do REP. O REP define um percentual da receita corrente líquida e paga aí o que tem aí. E vai empurrando com a barriga. Todo ano, um percentual da receita corrente líquida é definido, paga o que é possível. E o precatório vai sendo ad eterno, parcelado nesses entes da federação. Por isso, o 18, parágrafo 18, traz um conceito de receita corrente líquida, que é um conceito no aspecto restrito. A gente está falando de despesa, né? A gente vai falar mais à frente de receita, e a receita tem um aspecto amplo e tem um aspecto restrito. Restrito é o que entra e fica, que entra e é do governo. Amplo é tudo aquilo que entra, mesmo com uma obrigação de devolver. Vou melhorar isso quando começar o capítulo de receita pública. Ainda tem muita coisa para falar de despesa, terminando aqui o precatório. Tá? Não vai ser imediato ao término do precatório. Tem muita coisa ainda sobre despesa para ser trabalhada com vocês. Porém, é uma divisão de receita muito comum. Né? A doutrina usa o aspecto restrito, o que entra e fica, um conceito clássico de Aleomar Balieiro. E a Lei 4.320 usa o aspecto amplo. A grande discussão, vamos ser bem claros, é a dívida pública. Se eu pego dinheiro emprestado, quer interno, quer externamente, entra dinheiro no caixa. Isso é receita? Pelo aspecto restrito, não. Porque eu tenho que devolver.
E enquanto não devolvo, pago juros. Receita no aspecto restrito é o que entra e fica. O que entra e fica. Essa é a ideia. Que, olha lá em cima, a LRF criou. Até a LRF, em matéria de receita e também de despesa, né? Já estamos mencionando isso aqui em aulas anteriores, nós temos a famosa receita e despesa corrente e de capital. 4.320 de 64, acabou. Em relação à receita, além da corrente de capital, apareceu esse conceito, RCL, Receita Corrente Líquida, que o parágrafo 18 do 100 traz, mas é basicamente cópia do artigo 2º, inciso 4 da LRF. O artigo 2º, inciso 4 da LRF conceitua a receita corrente líquida, até porque ela a criou como um parâmetro para a aplicação do direito financeiro. Então vem lá o artigo 2º, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como, inciso 4, receita corrente líquida. E repare, 3 alíneas, A, B e C. Se você pegar aqui o parágrafo 18, olha lá, tem um conceito no parágrafo 18, depois 3 incisos. Você vê que é rigorosamente a mesma coisa, porque é um conceito oficial proveniente da LRF. E diz lá, receita corrente líquida, o somatório das receitas tributárias, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos a, na União, os valores transferidos a estados e municípios por determinação constitucional ou legal, as contribuições mencionadas nas alíneas A, inciso 1, e no inciso 2 do 195 e no 239 da Constituição. B. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios, por determinação constitucional. E C. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes de compensação financeira citadas no parágrafo 9º do 201 da Constituição. Se você reparar, todas essas alíneas estão fora do conceito de receita corrente líquida, porque não ficam no caixa. Vou te dar um exemplo clássico, a letra A e a letra B. A União tem obrigação de transferir receitas de certos tributos para os estados e municípios onde o fato gerador se originou. Então a União arrecada, o dinheiro entrou. Fica? Não, eu sou obrigado a repassar a parte para estados e municípios. Essa parte que eu repasso não entra, porque é líquida. A receita corrente é o que fica. Vou tentar te explicar da forma mais simples possível. Pega o seu contra-cheque, pô. Tem lá o valor bruto, aquele bando de desconto, e no final, que é o que te interessa, que vai para o teu bolso, tem o valor líquido. É isso, é a mesma ideia aqui, ó, receita corrente líquida. Então o parâmetro para eu pagar precatório, principalmente no REP, é o que eu arrecado e fica comigo. E não o valor cheio que eu arrecado. Para saber quanto eu vou pagar todo santo mês no regime especial de precatório. Essa é a ideia. E olha, eu vou deixar bem claro mais à frente isso. O REP anula o artigo 100 da Constituição. Estados e municípios não usam mais o artigo 100 da Constituição. Usam o artigo do ADCT, que regulamenta o último parcelamento do precatório, que já mencionamos, é o 101 e o 105. Por isso que é necessário uma lei complementar esclarecendo melhor isso. Está no texto constitucional. Até a emenda 62, que foi declarada inconstitucional, que eu mencionei há pouco, eu tinha o parcelamento do precatório que corria ao lado do pagamento normal dos precatórios que estavam vencendo no decorrer do pagamento dos parcelamentos. Então tinha basicamente 2 precatórios. Aqueles que foram parcelados e aqueles que foram vencendo depois do parcelamento. Esse eu pago normalmente e os parcelados eu tinha que pagar ao mesmo tempo. Então eu tinha que pagar 2 credores. Era uma grana. Então com a emenda 62, você unificou isso, criando um REP. Então até os precatórios que vão vencer vão para o REP, que é o que está acontecendo em relação a estados, municípios e Distrito Federal. Daí a necessidade de mais informação, né, mais normatização. Por isso, o parágrafo 15 pedindo a criação de uma lei complementar. Beleza? Vamos olhar o conceito de receita corrente líquida do 18? Olha lá. Entende-se por receita corrente líquida, para os fins de que trata o 17,
o somatório de receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas no parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, verificado no período compreendido no seguinte mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes. 12 meses. Excluídas as duplicidades e deduzidas na União as parcelas entregues ao Estado Federal e aos municípios por determinação constitucional. É igualzinho. Os Estados, parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. União, Estado Federal e os municípios, as contribuições dos servidores. Porque a contribuição do servidor eu retiro do próprio vencimento do servidor. O dinheiro fica com a União, mas ela tem que colocar aonde? Tem que colocar no RPPA, no Regime Próprio de Previdência da Administração Pública. Tem o RGPS, RPPA não, RPPS, né? Tem o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e tem o RPPS, que é o do servidor. O que eu retiro do seu contra-cheque fica com a máquina, eu tenho que disponibilizar obrigatoriamente para o Regime Próprio de Previdência Social. Eu não uso. E se o conceito é líquido, o líquido é o que eu uso. Perfeito? Então você vê que o que faz o parágrafo 18 do 100 é literalmente olhar para o inciso 4 do artigo 2º da LRF e lá aplicar a ideia de receita corrente líquida. Beleza? Muito bem, vamos avançando. Vamos lá trazer agora o parágrafo 19. O parágrafo 19 do artigo 100, caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatório e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento que trata os incisos 6º e 7º do artigo 52 da Constituição Federal e de qualquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do artigo 167 da Constituição. É muita exceção, né? Não se aplica isso, não se aplica aquilo outro. Bom, o que ele está falando é o seguinte. Caso valores de precatório e RPV, num período de 12 meses, sempre 12 meses, pega esse mês e os 11 anteriores, 12 meses, um ano, ultrapasse a média da RCL nos últimos 5 anos, parcela excedente poderá ser financiada. O que é essa parcela excedente poderá ser financiada? Vejam, isto é desestatização do precatório. Eu poderei, para, neste período, não desequilibrar as contas públicas, porque é um valor que excedeu a média prevista para os pagamentos de precatório, que eu tenho que levantar. Acabamos de ver no parágrafo 17, né? Eles vão oferir, né, o gasto com a RCL, todo santo ano. Se essa média for ultrapassada, você então poderá pegar a diferença e financiá-la. Isto é, pegar dinheiro emprestado em instituição financeira e pagar. Por isso que eu falo que é uma desestatização do precatório. Aí eu te pergunto, claro que se o governo vai pegar dinheiro em instituição financeira para pagar o precatório, ele vai pagar juros, né? Com certeza. Ele vai ter que pagar um dia a instituição financeira. Eu estou trocando uma dívida por outra. Tudo bem, o negócio é pagar os credores, né, que já estão sofrendo com problemas de parcelamento do precatório, REP, né, aquela história toda. E talvez seja, moralmente falando, interessante, né? Tá bom, vou pegar dinheiro emprestado e te pago. Mas onde eu vou pegar dinheiro emprestado, eu tenho que pagar. E tem juros nessa brincadeira. Qual é a vantagem para a União fazer isso? Qual é a vantagem para
que esse precatório venha a ser financiado por instituições financeiras. E repare que o parágrafo 19 fala no geral. União, Estados, municípios federal. Não faz restrição nenhuma. Não faz restrição nenhuma. Quer dizer, então, a desestatização do precatório não se limita à União. Há pouco estudo sobre o assunto, né? É bem provável que estados e municípios joguem essa diferença no rap. Mas está aberto. Não foi fechado só na União, o parágrafo 19. Você vê que quando ele quer falar só para a União, né, ele fala claramente. Ele não tem, no 19, então, um alvo para um ente específico. Eu acredito que mais vai atingir realmente a União, para não ter um desequilíbrio das contas federais, já que os demais entes estão no rap. Vamos jogar lá ad eterno no parcelamento dos precatórios. De qualquer maneira, instituição financeira interessada em emprestar dinheiro para o governo e ficar se alimentando de juros sempre acha uma brecha, né, para conseguir colocar isso também para estados e municípios. Pode ser perigoso, é uma questão de ser avaliado. Ainda não vi acontecer. Tá? Muito bem. Parágrafo 20. Precatórios de grande valor. Também para não ter um desequilíbrio, olha o que fala o parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5º desse artigo, então vejam, eu tenho um valor cheio, e nesse valor cheio tem um precatório que é superior a 15% desse valor cheio. É um precatório gordo, então. Pega tudo, que no dia 2 de abril, eu vou botar 1º de abril, no dia 2 de abril, eu vou compilar, né? Então, olha lá, caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios, nos termos do parágrafo 5º do artigo 100, que é o 2 de abril, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte. Então, te garanto, já que é um grande valor, que eu vou te pagar só 15%. No ano seguinte, eu vou te pagar 15%. Agora, olha o que eu vou fazer com o restante. E o restante, em parcelas iguais, nos 5 exercícios subsequentes. Então, os 15% serão pagos normalmente e o restante nos 5 exercícios subsequentes. Mas aí vem aquela possibilidade que foi também criada na emenda 62, considerada inconstitucional, mas que deixou raízes, né? Ela lá, acrescida de juros, de mora, claro, né? Correção monetária, aqui tem mora, porque eu vou parcelar, né? Correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatório, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial, e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado, que também ainda não saiu. Então, o que eu tenho aqui é a possibilidade de você entrar no que eles chamam de leilão, né? Quem reduz o valor do precatório no máximo em 40%, eu pago agora. São alternativas criadas pela emenda 62, depois mantida nos outros parcelamentos, e agora trazida aqui para o artigo 100. Para o grande valor, precatório de grande valor. Vou parcelar nos 5 exercícios seguintes. Não quer esperar? Vamos fazer o seguinte, ó, estou aqui abrindo nos juízes auxiliares de conciliação de precatório um leilão para que você reduza o valor que tem a receber. Até no máximo 40%. Vamos lá. Quem reduz mais aí? Você está em primeiro colocado, reduziu 30%. Vou pagar você logo. Vai esperar 5 anos, você recebe logo, mas com essa redução. Tá? A criação de juízos auxiliares de conciliação de precatórios é algo que, se o precatório funcionasse, não precisava, né? Porque pensa bem, se já foi para o precatório, eu já ganhei a ação, já transitou em julgado, eu não tenho que conversar mais com ninguém, eu tenho que receber. Paga, porra! Mas como eles não pagam, eu crio um juízo auxiliar de conciliação de precatório para ver se eles pagam o que já está transitado em julgado. Isso é um tapa na cara, porra. Isso é um absurdo. Mas, enfim, é a grande verdade, a grande realidade que a gente tem, né? Fazer o quê? Agora, preste atenção.
eu ainda, além de fazer esse juízo, ele vai abrir um leilão para você abrir mão de até 40% para receber, para ver se recebe logo. Sensacional, né? É uma coisa que realmente assusta, né? Assusta. O artigo 100 vai ganhando parágrafos. Estão lembrados? Já falei isso para vocês. Quando nasceu a Constituição de 88, o artigo 100 tinha 2 parágrafos. Agora temos 22 parágrafos. E com a redação que assusta, a redação que dá vontade nem de dizer, deixa pra lá e tal. O professor mandou ler só até o parágrafo 14. Não vou ler mais porcaria nenhuma. É isso, cara. Que a vontade que dá quando você lê um negócio desse, mas que isso? Que juízo auxiliar de precatório é esse, cara? Já não transitou em julgado? Sensacional, né? A coisa só vai aumentando a incidência, né, em desagradar aquele que faz a leitura do artigo 100. Muito bem, finalizando o artigo 100, parágrafo 21 e 22 podem ser analisados em conjunto, que é a compensação entre os entes federados. Olha lá o que diz o 21. Fica a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores de objeto de sentenças transitadas e julgados, devidos à pessoa jurídica de direito público, para amortizar dívidas vencidas e vincendas. Então, é isso aí. Os estados já devem à União. A União tem um precatório a pagar para o Estado. E aí, vamos compensar? 0 a 0, fechado. Olha aqui, diminuiu a sua dívida, não preciso pagar precatório. Então, mediante, como deixa bem claro, o aceite por ambas as partes. Perfeito? O parágrafo 22, a amortização de que trata o 21 desse artigo, nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas. Nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato de parcelamento. Então, você tem regras para gerar essas compensações entre estados e municípios. Essas aqui tem que ter acordo, né? Estão lembrados que quando é com particular ele queria enfiar para o goela abaixo. Foi considerado inconstitucional, né? E agora depende de manifestação do juízo, né? Eu estou me referindo àquele parágrafo 9º do artigo 100 do precatório, que a União queria fazer essa compensação para todos os entes de forma automática, sem ouvir a outra parte, o que foi considerado inconstitucional. Ok? Fecho com isso o artigo 100 e a gente já volta para falar de alguns temas complementares referentes ao artigo 100. Já voltamos.